Olá, sejam todos bem-vindos. Na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre o princípio da autonomia privada. O princípio da autonomia privada ele é um dos mais importantes, pois ele está presente em vários ramos do direito, como o direito da sucessão, direito da família, direito das coisas, entre outros. E por isso, a sua importância é tão destacada. Para entendermos melhor esse princípio, o contrato em geral ele tem 4 requisitos básicos. Eles precisam ter objeto lícito, possível, determinado ou determinável, partes capazes, forma prescrita ou não proibida e vontade livre e consciente. A vontade de contratar é, portanto, um requisito, como já foi dito, e precisa ser livre e consciente. Então, é o princípio da autonomia privada que garante que essa vontade ela seja respeitada. O princípio ele é basicamente composto por 3 tipos de liberdade que são garantias ao contratante. Liberdade contratual, que é quando as partes podem escolher com quem contratar. Liberdade de contratar, que é quando as partes podem escolher se querem contratar ou não. E liberdade de eleger o clausulado, que é quando as partes podem escolher o conteúdo do contrato. Então, o princípio da autonomia privada, ele nos assegura que, para o contrato existir, é preciso que as 3 liberdades sejam respeitadas, e que ao menor sinal de descumprimento é aceso o sinal amarelo, que nos informa que pode haver um vício na vontade livre e consciente, e assim tornar o contrato nulo. Nesse ponto, você pode estar se perguntando, e no contrato de adesão, que são aqueles contratos que já vêm prontos, como consórcios, contratos bancários, contratos de luz, que não é possível eleger um clausulado, não estaria assim ferindo o princípio da autonomia privada? E a resposta é um grande e sonoro sim. Ocorre que, em razão ao dinamismo das relações sociais e da massificação de consumo em nossa sociedade, é preciso que alguns contratos eles já venham prontos, cabendo a uma das partes dos contratantes consentir ou não, ligando assim, de certa forma, o princípio da autonomia privada. Mas, para equilibrar essa relação, o legislador ele traz normas que protegem aquela parte hipossuficiente, ou seja, aquela parte que não teve o direito de discutir o contrato. É o caso do Código de Defesa do Consumidor e da CLT, por exemplo. Quando ocorre um dirigismo contratual, que é quando o Estado ele interfere de certa maneira nas relações contratuais privadas, onde busca fortalecer o consumidor em face do fornecedor nos contratos de consumo e os funcionários em face dos patrões nos contratos de trabalho. Outro ponto que se deve salientar, que reduz muito o princípio da autonomia privada, é a função social do contrato. Bom, ela está prevista no artigo 421 do Código Civil e basicamente nos diz que, nas relações contratuais, independente da vontade das partes, o contrato ele tem que respeitar a sociedade, independente dos interesses pessoais das partes. O contrato, então, ele precisa respeitar os interesses de toda uma sociedade e não só dos seus contratantes. Para dar um exemplo prático, vamos imaginar que você tem um terreno e tem muito entulho ali. E você contrata uma empresa para que ela retire ou queime todo aquele material. Então, vocês decidem que essa empresa irá queimar todo o tal entulho e a fumaça cobre todo o bairro, intoxicando os vizinhos. Por mais que o objeto do contrato, a queimada do material, não seja ilícito por si só, claramente não foi respeitada a função social do contrato, podendo ele ser revisto judicialmente, o que, de certa maneira, também mitigará o princípio da autonomia privada, pois nenhuma decisão tomada pelas partes tem o direito de desrespeitar interesses meta-individuais ou relativos à dignidade da pessoa humana. Os doutrinadores modernos, como Nelson Rosenwald e Flávio Tartucci, eles entendem que o princípio da autonomia privada ele veio para substituir o princípio da autonomia da vontade. Mas por que essa substituição? Hoje em dia, entende-se que a autonomia ela não é da vontade, e sim da pessoa. Isso porque nem sempre podemos seguir 100% da nossa vontade na hora de contratar. Então é isso, galera. Nossa aula se encerra por aqui. Vou mandar um abraço especial para o nosso maior seguidor, Rodrigo Andrade, que pediu muito esse tema, princípio da autonomia privada, comentou bastante. Aí, Rodrigo, espero que você tenha gostado, hein? Até mais!